Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos iniciar com uma breve apresentação do nosso programa de pós-graduação e em seguida eu faço a apresentação do nosso palestrante convidado, o professor Marcos Maltempe. Estamos comemorando 15 anos do programa de pós-graduação em ensino de matemática. O programa de pós-graduação é mantido pelo Instituto de Matemática e Estatística e está vinculado à área de ensino da CAPES. E tem como finalidades principais a formação continuada de professores de matemática e a pesquisa aplicada em ensino de matemática. Foi criado em 2004 por iniciativa de um grupo de docentes do Instituto de Matemática, na época chamava-se Instituto de Matemática apenas, e da Faculdade de Educação. O corpo docente do programa foi constituído a partir de ações de ensino, pesquisa e extensão vinculadas à qualificação do curso de licenciatura em matemática da URGS e da preocupação compartilhada com a melhoria de ensino e a formação continuada de professores. O grupo reúne docentes com formação nas áreas da educação matemática, informática educativa, matemática pura, matemática aplicada e estatística. Essa diversidade reflete-se nas linhas de pesquisa e nos projetos acadêmicos dos cursos, que contemplam o conhecimento da matemática aplicada às outras ciências, da estatística, das tendências de pesquisa em educação matemática, dos processos cognitivos, das teorias de aprendizagem, do uso de tecnologias na sala de aula, das metodologias de ensino e de pesquisa. Através da formação interdisciplinar dos professores que atuam na educação básica ou na formação de professores, busca-se contribuir para a constituição do professor pesquisador, que reflete, experimenta e avalia sua prática, tendo em vista a melhoria do ensino. O público do mestrado tem se constituído por professores e licenciados em matemática, a maioria em exercício na educação básica ou nos cursos de licenciatura. O curso propõe-se a formar professores, pesquisadores, articuladores de processos de estudo, debate e inovação nos espaços em que atuam. As pesquisas desenvolvidas no mestrado têm como ponto de partida os saberes docentes dos professores, construídos na formação inicial e na prática escolar cotidiana, e como focos as salas de aula da educação básica e os processos de formação de professores. As dissertações produzidas são disponibilizadas na biblioteca digital da nossa universidade e dão origem a produtos educacionais, sequências didáticas, objetos de aprendizagem, páginas, entre outros tipos de produtos. E são divulgados também na página do nosso programa de fácil acesso para quaisquer pessoas que queiram utilizá-los. Tivemos várias conquistas ao longo desses 15 anos. O PPG-EMAT consolidou-se no cenário nacional da pós-graduação na área de ensino, tendo titulado 81 mestras e 70 mestres. Associadas a essas 151 dissertações, foram gerados 151 produtos educacionais. Na produção intelectual foram publicados 230 artigos em periódicos, 95 livros ou capítulos de livros e foram apresentados 480 trabalhos em congressos da área de ensino, demonstrando a capacidade de disseminação das pesquisas desenvolvidas por docentes e discentes. Desses 151, 30 já concluíram ou estão em fase de conclusão dos seus doutoramentos. E 37, representando cerca de 25%, atuam na formação de professores, o que demonstra, mais uma vez, a capacidade que temos de gerar, de multiplicar as ações do nosso programa de pós-graduação. Em termos de desafios, se a criação do nosso programa foi um grande desafio, manter a qualidade conquistada também o tem sido. Com escassos recursos, docentes e discentes são movidos por suas convicções que a educação pública, gratuita e de qualidade é um bem a serviço da população brasileira. Num momento em que se assiste a processos de mercantilização do ensino, precisamos nos ancorar nessas convicções e resistir. Também é um desafio defender a nossa Constituição, que no seu artigo 206 preconiza a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, hoje tão atacadas por diferentes instituições. Essas ideias também são reafirmadas nas leis de diretrizes e bases da educação nacional.
Também são desafios para quaisquer profissionais que atuam na formação de professores, seja a formação inicial ou continuada, ter presente as metas do Plano Nacional de Educação, com destaques para as metas 16 e 17. A meta de 16, válida até o ano de 2024, preconiza formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, 2024, portanto, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. A meta 17, igualmente importante, preconiza valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seus rendimentos médios aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência deste PNE, o que já não foi cumprido. Estarmos aqui reunidos é uma demonstração da nossa capacidade para enfrentar os ataques que a educação brasileira vem sofrendo. Penso que não podemos nos isentar na defesa do trabalho que professores e professoras desenvolvem diuturnamente nas instituições de ensino deste nosso rico, mas desigual país. Desejamos contribuir para a formação de pessoas que se ocuparão e buscarão soluções para problemas que afetam outras pessoas. Desejamos contribuir para a formação de pessoas que celebram a vida e a natureza, de pessoas que não toleram a injustiça, que combatem o autoritarismo, o racismo, a homofobia, as desigualdades sociais e outras tantas situações que, contraditoriamente, são produzidas também por pessoas. Enfim, nossa opção está atrelada ao nosso desejo de contribuirmos para a humanização de outras pessoas. Trata-se de educar para a liberdade, no sentido dado por Paulo Freire. Finalmente, antes de apresentar o nosso convidado, em nome do programa de pós-graduação, gostaria de agradecer a professora Marilane Santana, o professor Alvino, a professora Márcia, em especial a professora Marilane, pela sua enorme contribuição na organização dos nossos festejos de 15 anos do programa de pós-graduação. E parabenizar a todos pelo dia 15 de outubro, dia da professora e do professor. Obrigado. Então, deixa eu apresentar o nosso convidado, o professor Marcos Vinícius Maltempe. Possui graduação em bacharelado em Ciência da Computação pela Unesp de Rio Preto. Mestrado em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela USP. Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação pela Unicamp. Realizou doutorado na Universidade, parte do doutorado na Universidade de Toronto, pós-doutorado pela Universidade de Londres e livre docência pela Unesp. Atualmente é professor associado 3 da Unesp de Rio Claro, vice-coordenador executivo do Instituto de Pesquisa em Práticas Pedagógicas e coordenador geral da Unesp e do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Foi vice-chefe do departamento, coordenador do curso de Ciências da Computação, coordenador do programa de pós-graduação em Educação Matemática e coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Unesp. É editor-chefe da revista Bolema e possui projetos em andamento com financiamento de agências da CAPES e da FAPESP. Suas experiências se encontram na área de informática na educação, especificamente educação matemática e educação à distância. Tem publicado artigos em periódicos especializados e vários trabalhos em análise de eventos. Possui capítulos de livros e várias produções técnicas. Apresentou trabalhos no Brasil e no exterior e orienta dissertações de teses, de mestrado e tese de doutoramento, além de trabalhos de iniciação científica. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Marcos. Muito obrigado por ter vindo aqui, né, nos prestigiar com sua fala nesses 15 anos do nosso programa. A professora Marilane e eu vamos descer para lhe assistir. Bom dia a todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui participando desse evento comemorativo, né, os 15 anos do PPG-MAT. Eu estive aqui nos 10 anos participando de uma mesa redonda, me lembro muito bem. Enfim, fico muito honrado com o convite, é um prazer estar aqui entre amigos e falar para vocês aí, né, compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo, das ideias, etc. Quero parabenizar o Marcos pela fala inicial, muito boa. Acho que
pontuou várias coisas importantes, né? Só trazer uns dados assim que eu vi recentemente, que cerca de 50% dos docentes que atuam dando aula de matemática, por exemplo, não tem formação em matemática no Brasil. Então, assim, isso mostra quão carentes estamos, né, de formação de professores. E, sem dúvida, um programa como esse, que já formou 150 mestres, né, no mestrado profissional, que tem como meta também produzir produtos que são utilizados na educação, sem dúvida alguma é uma contribuição muito importante, sem contar as metas estabelecidas no Plano Nacional de Pós-Graduação, né. Eu vou falar então sobre tecnologias digitais, educação matemática, né? Eu acrescentei um subtítulo aí, Escola do Século XXI, porque eu quero trazer algumas ideias relacionadas a isso, Escola do Século XX, Escola do Século XXI, tá? Então eu sou lá da Educação Matemática, membro do grupo lá de pesquisa do GPIM, da Unesp de Rio Claro, então, né? Eu vou falar coisas, termos bastante gerais, aí depois eu vou trazer um projeto que a gente está desenvolvendo lá, tá bom? Então eu inicio assim com 3 marcos da humanidade, né? A escola de Atenas, né? Aqui por volta de 387 a.C., fundada por Platão, certo? Aqui a gente tem então um momento assim, um marco, porque é uma escola que tem coisas em comum ainda com o que a gente pratica, né? E também eu destaco que essa pintura aqui muito conhecida do Renascimento, né, do Rafael Sanzio, para quem depois for olhar com atenção, vai ver que eles estão segurando instrumentos aqui que a gente poderia chamar de tecnologia. Quer dizer, é uma tecnologia e na época eram tecnologias como as digitais são para a gente hoje em dia, né? A prensa de tipos móveis, né, de Gutenberg, por volta de 1450, cerca de 800 anos depois, é também muito reconhecida como sendo um marco, um divisor, né? Assim como pontuei a escola, a prensa permitiu então imprimir livros, né? E mais recentemente as tecnologias digitais, né? Em especial o computador aqui, que são do século XX. Então são cerca de 400 anos então aqui se passaram, né? Então são marcos em que a gente pode destacar a questão das tecnologias, né? As tecnologias, a importância que elas têm, portanto, nessa relação com o ser humano, né? E é por isso que eu trago então uma frase aí do Marshall McLuhan, né? Pensador canadense, já falecido, e que ele trazia assim, né? Que eu acho bastante forte, né? Que ele fala: todos os meios que a gente pode pensar que são tecnologias, né? São prolongamentos de alguma faculdade humana, psíquica ou física. O prolongamento de qualquer de nossos sentidos altera a nossa maneira de pensar e agir, o modo de perceber o mundo. Então veja quão profundo é isso daí, né? A influência, portanto, das tecnologias na humanidade. Quando essas relações se alteram, os homens mudam. Então há essa relação em que nós produzimos tecnologias e elas nos modificam e nós modificamos elas, né? E para quem já assistiu ou para quem não assistiu ainda, né? É interessante, esse filme aqui de 68, né, do Stanley Kubrick, A Aurora da Humanidade, é uma cena inicial do filme, uma alegoria, né, que começa no início do filme, desse 2001, Odisseia no Espaço, em que a gente tem aqui é uma foto, né, da cena, em que tem um dos nossos antepassados ali, ele se depara com uma carcaça, né, esqueleto, e aí ele pega esse osso aqui bem grande assim e começa a brincar, isso na imagem do filme, e aí de repente ele começa a usar o osso como se fosse um porrete, digamos assim, e ao mesmo tempo começa a passar imagens também de animais sendo abatidos, como se ele estivesse abatendo e pensando, ou seja, que ele teve um insight assim, de que aquilo lá era um instrumento, portanto uma tecnologia,
que poderia ser utilizado por ele e por outros iguais a ele para abater presas muito maiores que eles, né? Então, como se fosse a inauguração, digamos assim, da nossa relação profunda aí com as tecnologias, e que aí então depois vem com fogo, domínio do fogo, da pedra lascada e assim por diante, e atualmente com as tecnologias digitais, né? Então, mostrando assim, porque tecnologia é um termo bastante polissêmico, digamos assim, né? Podemos entender de diversas maneiras, e muitas vezes quando a gente fala tecnologia hoje em dia, a gente só associa as tecnologias digitais, né? Que é o foco aqui do nosso trabalho, mas certamente a gente tem que ter a noção de que elas vão muito mais além, e lápis e papel, por exemplo, também são tecnologias, né? E também foram discutidas, por exemplo, em eventos de educação, na época em que se popularizaram, justamente buscando entender o papel delas na educação. Então, pensando no fenômeno aí tecnologias digitais, né? Atualmente temos um cotidiano digitalizado em vários sentidos. Então aqui eu trouxe duas fotos, né? Um assim de uma agência bancária há 30 anos atrás, tá? Então aqui tem os cruzados aqui, né? Quer dizer, num passado recente. Então a gente vê assim, eu tinha uns balcões bastante amplos, e cada metro tinha um caixa, um ser humano aguardando o próximo da fila para ser atendido, né? Para fazer qualquer tipo de operação, que hoje em dia a gente tem então um monte de caixas eletrônicos nos aguardando nas agências, né? Então, quer dizer, essa digitalização do nosso cotidiano que vem se intensificando a todo momento, né? Isso, a gente vive isso, né? E aí a pergunta, né? Por que isso não modificou a escola, né? E a aula de matemática, digamos assim, tanto quanto, né? A gente percebe isso no dia a dia. Qualquer, digamos, mercearia hoje tem um controle de estoque por computador, por exemplo, né? E tantas outras práticas nossas sociais que usam a tecnologia, né? E aqui a gente tem duas fotos também. Essa daqui é do colégio lá Caetano de Campos, na Praça da República, em São Paulo. Atualmente é a Secretaria de Educação do Estado, né? Em que a gente vê aqui os alunos... Isso aqui, início do século XX, os alunos enfileirados. Aqui tem um professor aqui em pé, aqui, né? Quadro aqui, lousa aqui também, né? E, de certa forma, aqui a gente reconhece também esses alunos enfileirados, o quadro, o professor, né? E aqui no Simpsons aqui, o professor com cara de desespero e os alunos todos no celular, né? Fazendo esse contraponto, assim, né? Estamos com a tecnologia no nosso dia a dia, os alunos impregnados dela usando, mas a escola talvez ainda não em descompasso. E a digitalização e mudanças na escola, por exemplo, foram assim previstas. Por exemplo, esse aqui é o Seymour Papert, né, um dos pioneiros no uso da informática na educação, um dos idealizadores da linguagem Logo de programação, que já foi amplamente usada assim, em estudos, pesquisas em educação, matemática, né? E ele, assim, num debate que esteve aqui no Brasil em 95, num debate com o Paulo Freire, vocês encontram isso na internet, né? Eles lá na PUC em São Paulo, conversando sobre a informática na educação em 95, portanto há 24 anos, e o Papert falou assim, daqui 15, 20 anos, ele usou exatamente esses números, né? A educação vai estar... O termo assim da fala eu não vou saber agora lembrar exatamente, mas ele falou que mudanças substanciais teriam ocorrido, e ele atribuía essas mudanças aos alunos, principalmente, né? Aos alunos trazendo as tecnologias para dentro da sala de aula e pressionando por mudanças, portanto. Papert já faleceu, né, alguns anos atrás, e a gente percebe que o que ele dizia nessa fala, né, nesse debate com o Paulo Freire, ainda não aconteceu
na medida em que ele imaginou, né? Então, quais os possíveis motivos, então, para o descompasso que vivemos? Bom, a gente pode pensar, entre outras coisas, né, que os requisitos que a gente tem para a digitalização do nosso cotidiano, vamos dizer assim, eles envolvem pesquisa e desenvolvimento e investimentos, né, nisso aí, né, contínuos. Infraestrutura, então eu ter tecnologia disponível, né? E no caso, treinamento, pensando principalmente nas empresas, bancos, como o exemplo que eu dei. Percebo que para as empresas, né, essa questão do treinamento aqui, eles investem nisso daí, mas talvez algo o que é mais difícil de acontecer na escola, que é a questão de formação, né? A gente precisa ter investimento na formação do professor, inicial e continuada, né? A questão da infraestrutura, nem isso, que seria, digamos, o mais barato em termos de formação e infraestrutura, a gente tem ainda, né? Por exemplo, lá em Rio Claro, a gente fez uma pesquisa há uns 4, 5 anos atrás, né? Pegamos algumas escolas do estado de São Paulo, né, de umas diretorias de ensino, que a gente chama lá, e fomos, assim, foram entrevistados os professores, os gestores e tal, e vimos que muitas escolas tinham carências muito grandes com relação a ter tecnologia disponível para os seus alunos, né? Então a gente percebe que nem isso ainda foi a gente tem à disposição, né? Que seria um dos requisitos, né? Nem isso a gente consegue, né, cumprir dentro desses requisitos, né? A questão de pesquisa e desenvolvimento, a educação ela acaba herdando muito, né, de outras áreas. Pensem, por exemplo, esses softwares de escritório, né, o Office, por exemplo, né, bastante empregado em sala de aula, uso de educação, planilhas, etc. Todos foram desenvolvidos com outros fins e adaptados para a educação. É lógico que a gente tem softwares específicos desenvolvidos, sim, mas principalmente o foco é mercado, né? Bom, então, pensando em respostas aí àquela pergunta do descompasso, diria que práticas e processos cotidianos, né, são digitalizados quando o lucro financeiro é evidente e privado, né? Então, os bancos investiram muito, por exemplo, né, na década de 90, para a digitalização, porque eles sabiam, né, como eu achei essa opinião aí no painel do leitor, digamos assim, do jornal Folha de São Paulo, e achei muito interessante, porque a Folha fez esse artigo. Folha fez esse artigo aqui, esse era o título do artigo, né, em 30 de julho agora, né? Digitalização faz Itaú fechar mais de 200 agências. Saiu essa reportagem. Aí o leitor escreveu isso aí, né? Em 20 anos de automação industrial, aprendi que toda essa tecnologia pouco serve à humanidade. Não reduz preços, não melhora o serviço final, né? Lógico que podemos questionar isso daí, né? Em alguns sentidos. Servindo primordialmente ao capital. Empresas com tal nível de automação deveriam ter contribuições sociais elevadas para compensar os empregos que não geram para a sociedade que lhe proporciona o lucro. Então achei uma análise bastante interessante, né? Focada na questão da que a gente está vivendo, né? E da contrapartida que isso daí tem. Reparem que a contribuição social, no caso da escola, é altíssima, né? A escola está formando as futuras gerações, né, naquilo que a sociedade reconhece como sendo importante e necessário em termos de conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo dos séculos, né? Então ela já tem esse papel de contribuição, mas ela não tem, por outro lado, esse reconhecimento ou esse aporte financeiro
ou essas, digamos, essa atendida aquelas demandas que muitas vezes são reconhecidas em termos de formação, como a gente acabou de ver agora, né? Que a gente de ver não, mas que eu comentei que a gente tem uma carência enorme de professores, né? Essa visão, infelizmente, né, numa situação em que a gente vive, num sistema que a gente vive, é adotada na educação à distância por algumas instituições, né? É o que a gente percebe. Eu não sou contra a educação à distância de forma alguma, mas o que a gente vê em movimento é um foco muito mais para atender ao capital do que para atender aos requisitos, digamos assim, que poderia se esperar de uma boa iniciativa para a formação. Existem sim, né, práticas que são muito necessárias, eu diria, num país de dimensões continentais que nem o Brasil, em termos de educação à distância, mas que, enfim, está sendo desvirtuado principalmente por isso aqui, né? Então, esse é um dos motivos que eu acho assim que a gente pode ponderar pelo esse descompasso que a gente está vivendo, né? A outra coisa também, né? Medo, resistência a mudanças, né? Isso é bastante humano, certo? E aí eu trouxe duas passagens aqui que a gente encontra aí nos livros, né? Por exemplo, Platão, ele fala em um trecho lá, né, de Fedro: a descoberta do alfabeto criará o esquecimento na alma dos aprendizes, porque não usarão suas memórias. Eles parecerão oniscientes e geralmente nada saberão. Então, assim, fazendo um paralelo, né, mostra-se a preocupação da mudança que poderia ser produzida nos aprendizes, a questão do alfabeto, né? Mais recentemente, a gente vê em autor de livros de matemática da década de 40, livremo-nos dos cadernos que são a principal causa do fracasso do ensino no Brasil, né? Então, assim, como eu disse, né, a gente encontra na literatura, principalmente na Argentina, por exemplo, né, discussões a respeito de uso de lousa, né, de como que seria o uso da lousa mais eficiente ou mais que produziria o melhor resultado de ensino e aprendizagem no início do século passado, né, isso na França, né, na Argentina mais recente. E aqui, né, década de 40, quer dizer, não tinha caderno como tem hoje, fartura, né, então aí é a preocupação que se tem, né. E uma outra coisa que eu pondero assim, que a gente tem que considerar, né, que a escola do século XX foi muito bem sucedida, né? Se a gente pega números assim, por exemplo, expectativa de vida no início do século XX e no final do século XX, produção de conhecimento, desenvolvimento social, humano, talvez a gente não tenha nenhum outro século que a gente vai conseguir à frente, que a gente vai conseguir ter tantos avanços assim, sabe? Saiu de uma expectativa de vida, sei lá, de 40 anos para 70 e poucos anos, né? É um salto gigantesco, né? Desenvolvimento a ciência teve um desenvolvimento muito grande, vacinas, saneamento básico, etc, etc. Então, o século XX, né, e assim, dentro daquilo que se esperava da escola, eu acho que formou muita gente. E aí, lógico, a gente tem várias... a escola não era universalizada, era para poucos, etc, etc. Tem várias questões aí, mas ela se deu muito bem. E quando você tem algo que foi muito bem, né, fica mais difícil ainda de mudar, de mexer, né? Acredito. Assim, essa é uma ideia que eu tenho, assim, né? Então, essa é a educação escolar no século XX, né? Então, requer dos alunos esforço e ações sem resultado imediato, voltados para uma vida futura e previsível. Então, as profissões eram muito... as possibilidades de exercício profissional no futuro eram muito pequenas, né, em relação... Eu esqueci os números, mas eu acho que no final do século XX
tinha cadastrado aquele... Tem algum lugar que cadastra as profissões assim, tinha 200 e tantas, uma coisa assim. Sendo que no início do século era 10% disso aí, sabe? Então era muito comum os filhos seguirem as profissões dos pais, né? Então era muito mais determinado. Hoje em dia pode ser que as pessoas estejam nascendo agora para trabalhar em profissões que não existem ainda, né? Provavelmente. Por isso, vida futura previsível, né? Caminho adotado, então, pela escola. Currículos fechados, ênfase nas avaliações, né? E a gente vive isso hoje em dia ainda, né? Muita ênfase em testes, né? Para medir conhecimento, digamos assim, para poder comparar. Conteúdos, então, isso aqui principalmente na matemática também a gente pode reconhecer, né? Fixos, hierárquicos e independentes do contexto. E aí, dentro dessa ideia de currículos fechados, ênfase nas avaliações, o aprender seria reproduzir informações acumuladas, né? Você conseguir fazer isso daí. Então, quem mais tinha domínio sobre um determinado conteúdo, né, era o que se saía melhor, né? E hoje, pensando numa empresa, vamos supor que vai contratar um novo funcionário. Será que ela quer o cara que sabe tudo sobre um determinado conteúdo lá, que é trabalhar na empresa, ou aquele que consegue se virar, entendeu? A coisa está mudando para esse sentido, né? Vou falar ali adiante. Então, aí o que se requeria dos alunos, né? Alunos passivos, pouco participativos e obedientes, né? De modo que desse conta dessa relação aluno-professor, um professor para muitos alunos, né? Então, para lidar com essa relação, para que as coisas andassem dentro de sala de aula, você teria que ter esse tipo de organização, né? De modo que o trabalho fluísse, não importando muito bem o que o aluno estava passando naquele momento, mas o que ele ia externar no momento da avaliação. Aí, assim, o que a gente está vivendo, então, termo que pensei assim, né? A gente está vendo uma transição, então, do cognitivo analógico, né? Então, dessa escola do século XXI, analógica, centrada nessa reprodução de informações, para o metacognitivo, que é o saber o que eu sei, né? Saber se sei e assim por diante, corporificado digital, né? Então, o digital é do mundo dessa digitalização que a gente vive, e a corporificação do conhecimento tem sido cada vez mais tratada, né? E as tecnologias cada vez mais nos permitem esse tipo de abordagem. Vou, em seguida, trazer uma outra citação que eu achei interessante, né? E aí eu queria destacar assim, que as tecnologias digitais, elas não são neutras, né? Elas mudam, então, portanto, o ambiente, né? Eu não posso inserir a tecnologia, por exemplo, na sala de aula e continuar com a minha prática de antigamente, né? Elas nos desafiam a pensar a educação. Isso daí é um mérito também da informática na educação, por exemplo, né? Porque, assim, se ensinar se resume a transferir conhecimento, né? Então, a tecnologia pode fazer isso melhor que o professor, né? Não usa diversas mídias, não fica doente, não falta, enfim. Então, mas ensinar isso, o que é então o papel do professor na escola, né? E a forma de uso não emana delas também, né? As tecnologias, não basta eu ter a tecnologia para... Elas, lógico que têm características que direcionam o uso que eu vou ter delas, né? Por exemplo, eu posso usar um e-mail para falar com a outra pessoa ao mesmo tempo. Nós dois trocando e-mail, manda, ela responde e tal. Mas é muito melhor usar um WhatsApp nesse caso, né? Ou alguma outra ferramenta assíncrona, né? Então tem essas... a forma de uso, então, quer dizer, a forma de uso não emana delas, depende da maneira como nós, professores, né, concebemos a tarefa na qual elas serão utilizadas. Então, quer dizer, o professor tem o papel de organizar o ambiente, de pensar como vai ser a interação, né? Aí, algum tempo atrás, saiu essa Suzana Herculano, que era uma professora da UFRJ, né, da neurociência. Ela escrevia regularmente na Folha, ela escreveu um texto lá
em que agora ela está nos Estados Unidos, né? E ela escreveu assim, ó, o cérebro obtém um prazer louco em descobrir que suas ações dão resultados sensoriais interessantes. Não é à toa que tocar música como jogar videogame é tão envolvente. Recorrentes e cíclicas por natureza são atividades que nos permitem, repetidamente, tentar e acertar, fazer acontecer e curtir imediatamente o resultado, e querer fazer de novo agora melhor. Então eu achei bastante interessante, assim, acho que quem toca instrumento musical ou já jogou videogame aí, pode ter experimentado isso daí que ela fala, né? E aí eu fiquei pensando nisso daí, assim, na educação, entendeu? Como que a gente... Porque, por exemplo, a questão do videogame, muitos trabalhos hoje em dia, não só hoje em dia, mas já há décadas, né? Se preocupam em trazer o jogo eletrônico, né? A questão do jogo, então, sem ser eletrônico, é muito mais antiga, né? Enfim, o lúdico para o ambiente escolar, para o ambiente sala de aula. Que a questão lúdica, ela está também com o ser humano desde sempre, né? Inclusive tem um autor que falava-se do Homo ludens, né? Que é a espécie humana, aí, lógico, fazendo uma criação assim, né, do homem com o jogo, né, da importância, né, do jogo na espécie humana. Então, assim, e essa questão assim de ser envolvente, né, de você tentar e acertar repetidamente, ter o feedback imediato, fazer acontecer e curtir o resultado e querer fazer de novo, né? Então, poxa, que coisa interessante pensando em termos de educação, né? E outra, falando aqui que o cérebro obtém um prazer louco, né? Então, essa questão de gostar porque a educação tem muito essa questão da motivação, né? Tem vários tipos de motivação, mas a motivação intrínseca, aquela que a pessoa tem vontade, porque ela tem vontade dela, não é algo externo que move ela mesma, é muito interessante para a educação, né? Então, característica dessas atividades, que eu já estou colocando sob o título Educação Escolar no século XXI, né? Mão na massa, né? Que é um termo bastante utilizado, né? Em inglês hands-on, né? Da pessoa não ficar quieta, atenta à fala do professor, mas interagir, né? Liberdade e autonomia para experimentar, certo? Então, por exemplo, nesse artigo ela falava de bateria, que ela estava tocando bateria junto com os outros lá e encaixando as notas, entendeu? Bastante interessante. Então, está experimentando, né? O erro não é punido, certo? Mas ele é motor para a criatividade, né? Te coloca em movimento para querer fazer melhor, certo? O feedback imediato, né? De ter a resposta e aquilo lá alimentar você, né? E também pensar no desafio de controlar suas próprias decisões, né? Isso daí é muito importante para os alunos, né? Dar essa, digamos, essa carga para eles, né? Deles terem o desafio de tomar decisões e se responsabilizar por elas, né? Porque a passividade dentro de sala de aula, assim, a maioria das vezes não permite esse tipo de coisa. E talvez tire do aluno justamente aquilo que vai fazer ele se envolver, né? Aqui, pensando então nessa ideia de século XX, XXI, cognitivo analógico, metacognitivo corporificado digital, né? Até de uma palestra que eu vi do professor Ronaldo Mota, ele falando isso daqui, né? A gente tem aqui algumas coisas, entre outras, que a gente pode pensar, né? Então, aquela escola centrada no professor e para uma escola centrada no aluno. O conteúdo disciplinar para conteúdos multitransdisciplinar, né? Que seja mais, então, diversificado, né? Que seja mais, assim, embora difícil de praticar, que faça mais sentido para o aluno, né? Dá ênfase na memorização, na reprodução, né? Para ênfase em desafios, portanto, atitudes dos alunos, né? Então, sair da passividade, né? O Papert contava
não sei se é dele mesmo ou não, mas ele contava a história da menininha no final da aula, né, da aula, chegava para a professora e perguntou assim: professor, o que eu aprendi hoje? Aí a professora estranha a pergunta e fala: bom, mas por que você quer saber isso? Aí ela falou assim: porque quando eu chegar em casa minha mãe vai me perguntar o que eu aprendi hoje. Então, assim, mostra bem o descompasso que há, então, entre o que a escola está fazendo com os alunos e o que se espera, né? Então, quer dizer, não tem significado aquilo para ela, ela não consegue, portanto, relacionar com nada para poder falar, né? Prove trabalho individual para trabalho em equipe, né? Missão, projeto, é, tendências, né? Aqui são as tendências, né? Análise teórica, né, de trabalhos, né, de conceitos, etc., para algo mais de solução de problemas, de modelagem de problemas, portanto, de simulações também, né? A ideia de saber versus não saber. Ou você sabe ou você não sabe. E isso aí vai ficar ali na prova, né? Para algo assim, saber aquilo que eu falei, né? Saber buscar e resolver. Então, assim, aí a questão da atitude, né? Do desafio. Hoje em dia a gente tem muito material, né? Disponível. Essa é uma grande diferença que a internet proporcionou, né? Quando eu estudava no ensino fundamental, digamos assim, a biblioteca da minha escola, a biblioteca pública, tinha menos livros, acho que eu tenho em casa hoje em dia, né? E ainda tenho acesso à internet. Então isso é uma diferença exorbitante, assim, né? Conteúdos, técnicas e procedimentos eram os focos, né? Algoritmos, etc. Isso aqui também continua sendo importante, né? Mas não dá para ficar só nisso, né? Então é fazer relações, modelar, interpretar resultados, né? Saber modelar, então saber assim como resolver um problema, né? Sem ter que saber qual o capítulo do livro que ele tem que usar para resolver aquele problema, né? Porque se o aluno não sabe qual é o capítulo, ele não sabe como resolver. Aí ele vai lá ver qual é o capítulo, tem que usar isso, entendeu? E aí outra, interpretar o resultado, né? O que aquele resultado está te mostrando? Os espaços e tempos rígidos, e aqui então a gente tem essa flexibilização. Precisamos mudar esse ecossistema, digamos assim, né? E a ideia do aprender do aprender a aprender, por isso o meta aqui, que é uma coisa também bastante batida, né? Já foi muito falada e usada, mas eu acho que precisa ser talvez aprofundada mais, resgatada, né? Bom, esse uso então envolvente de tecnologias digitais na educação, eu vejo como sendo algo bastante difícil, assim, né, de ser realizado, né? E lógico que não serve para todo mundo. Uma das coisas que eu penso, é lógico, diante da minha trajetória, é o uso de programação de computadores e robótica, por exemplo, como sendo algo promissor para isso daí. Né? Então, características da programação de computadores, né? Então a gente requer a expressão do pensamento numa linguagem natural, então preciso me organizar, pensar, né? Explicitar o que eu tenho na minha cabeça como solução do problema que eu estou trabalhando, né? Isso é muito, muito positivo para o professor, principalmente, para poder acompanhar o aluno na sua trajetória de aprendizado, né? Saber o que ele está fazendo, né, na cabeça dele. Aí você tem o pensamento executado pelo computador, né, que pega então aquele pensamento expresso na linguagem de programação e executa ele. E você tem o feedback do computador imediato, né? A execução te produz um resultado na tela, por exemplo, que te leva a pensar. E esse feedback é fiel porque o computador vai executar daquela mesma forma todas as vezes que ele executar aquele programa, entendeu? É diferente de eu dar para uma pessoa me dar um feedback de algo que eu estou pensando, né? A pessoa vai estar influenciada por muitas outras coisas e muitas vezes não é imediato também. A questão do imediato vai naquela relação com que eu falei há pouco, né? De você ter aquele
prazer louco lá que o cérebro tem de ter essas sensações, essas coisas sensoriais atendidas imediatamente, né? E favorece a reflexão, portanto, e a depuração. Isso em termos ideais, tá? Não que isso aconteça sempre com a programação, na verdade, muitas vezes os alunos não se atentam a isso, mas eu acho que é papel aí do professor, né? A reflexão daquele resultado que foi apresentado para ele e a depuração, que seria a revisão do programa, de modo a atender às expectativas iniciais dele, né? Isso aqui é o que o Papert chamava de hard fun, né? Ou seja, é uma diversão difícil, né? É algo assim que é desafiador, que não é fácil de fazer, mas que é envolvente, que é bacana, e eu então me ponho a fazer, né? A robótica, né, ela requer a programação, ela é mão na massa, e isso é muito interessante, né? Você poder manipular, porque a programação ela fica mais ali na interação com o teclado, mas a robótica não, você constrói coisas, né? Você pode construir com papelão, com sucata, etc., né? E outros dispositivos eletrônicos, é lógico. E aí desenvolvimento de projeto e testes de ideias, né? E teorias provisórias. Isso também é muito interessante, né? Os alunos criam teorias provisórias e conseguem testá-las e refutá-las e discutir. Esse que é o ambiente de interação, né? Bom, e além disso, né, da programação, a gente sabe que a gente tem vários softwares e aplicativos, né, que nem GeoGebra, Wolfram Alpha e tantos outros aí que a gente tem à disposição, que nos fazem a todo momento repensar a própria, assim, o ensino, a aprendizagem de matemática, né? Então essas tecnologias evidenciam que a matemática, ela não se resume a cálculos, né? Como muitas vezes parece que fica reforçado na educação básica, né? E o ensino não precisa se organizar por quão difícil é calcular, portanto, né? Ele pode se organizar por outra maneira, né? Aquilo que não precisamos esperar tá no ensino superior de exatas porque tem que resolver uma equação diferencial para fazer uma modelagem de alguma coisa, né? Podemos colocar, por exemplo, se a gente chega nisso daí como sendo necessário, para que o Wolfram Alpha calcule e a gente passe a interpretar os resultados daquilo lá, né? Junto com os alunos. A matemática também diz respeito a modelar problemas, portanto, interpretar e verificar os resultados dos cálculos, o que eles dizem, né? Para onde eles nos levam, e também modelar, né? Que tipo de matemática que eu tenho que usar, né? Isso é mais próximo, então, ao processo de descoberta e produção da ciência, né? Esse é o processo, digamos assim, de que os cientistas se valem, os matemáticos se valem, né? Os matemáticos muitas vezes se valem de softwares como esses daí para testar ideias, para ver se ele, digamos, investe naquilo lá ou não, para desenvolver um novo teorema ou coisas desse tipo. Muitos fazem isso, né? Pega o GeoGebra lá, fica jogando um monte de coisa lá, lógico que ele já tem uma intuição de tudo, e aí vai em frente. Então é muito mais próximo desse processo da própria produção da ciência, né? Opa. Bom, aí assim, uma das coisas que eu tenho trabalhado, muita gente tem trabalhado mais recentemente, eu sei que vocês aqui também, é a ideia do pensamento computacional, né? Que novo estímulo ao uso de programação nas escolas, agora com muito mais possibilidades e ambientes do que a gente tinha, por exemplo, na década de 80 com o Logo, né? É um exemplo que foi muito utilizado. Aqui a gente tem então uma tela do Scratch, né? Que seria lá também desenvolvido no MIT, que vem sendo bastante utilizado. Aqui um carrinho, né, da Robocore, entre tantas outras possibilidades que tem de robótica, para fazer esse tipo de trabalho, né, de programação, usando blocos que são combinados para gerar códigos que, por exemplo, podem controlar um carrinho desse aqui. E aí, nesse processo, a gente aproveitar aquelas características que eu mencionei antes, né? Citando, então, um projeto que a gente vem desenvolvendo lá,
de um orientando meu em Rio Claro, a gente tem esse projeto aí envolve então essas temáticas aí, entre outras, né? Produção de jogos eletrônicos pelos alunos, uso de robótica, de material de baixo custo, trabalha com metodologias ativas, né, que está muito relacionada então a essa escola do século XXI que eu mencionei há pouco, e a ideia do pensamento computacional, principalmente com foco na programação de computadores, né? Então o aluno é o Greyton, né? Greyton Azevedo, ele é professor de um Instituto Federal lá em Goiás, e ele trabalha com então alunos do ensino médio deste Instituto Federal e envolve o trabalho dos alunos na matemática, ele é professor de matemática lá, envolve a ida ao Hospital do Idoso, que fica em Anápolis, e para interagir com pacientes em tratamento de Parkinson. Então aqui a gente tem algumas fotos que mostram o trabalho lá na escola, né? Então a gente tem os alunos aqui reunidos em grupo, discutindo atividades que eles vão desenvolver, certo? Aqui, veja, usando papelão, papel alumínio e outros materiais de baixo custo, né? Para levar então para o Hospital do Idoso. Eles usam o Scratch, tá? Aqui a gente vê uma das alunas com uma vara de pescar na mão, e esse daqui é um dos dispositivos que eles criaram, né? Aqui na tela a gente vê a representação de um mar com alguns peixes, né? E aqui uma linha com um anzol na ponta. Então aqui a gente tem mais um zoom, né? Eles trabalhando lá, né? Primeiro o movimento dos peixes, né? Porque os peixes saltam para fora da água e fazem um movimento de parábola. Então tem todo um trabalho lá com o Greyton. Esse aqui é o Greyton, tá? Que o Greyton desenvolve com os alunos, né? Por exemplo, para o estudo de parábolas. E aqui a programação, trecho da programação, né? Que envolve então os alunos. Essa vara de pescar, ela tem uma plaquinha na ponta da linha que aí controla o movimento, e esse movimento aparece aqui na tela que está projetada na frente, né? Esse aqui é um dos pacientes lá do hospital, e o pessoal do hospital, grupo de pessoas da saúde lá, né, de fisioterapeutas, médicos e fonoaudiólogos, acompanham esse trabalho, que está ficando muito interessante. É um trabalho bastante bonito, assim, e que os pacientes demonstram assim, um reconhecimento muito grande. Os alunos vão para lá uma distância bastante grande de ônibus, uma vez por mês, e fazem esse tipo de atividade lá. E aí eles voltam para a escola com novas tarefas, assim, principalmente o pessoal da saúde passa. Então, por exemplo, no caso da vara de pescar, o que é importante é o paciente fazer esse movimento aqui, né? Então tem outros movimentos que eles fazem, por exemplo, um que é um regador, que eles têm que jogar água para molhar um cafezal. Então eles têm que fazer esse movimento. Então essa que é a ideia. Tem outros com os pés também, assim, que eles têm que ficar apertando, tipo comandos que estão no chão, e eles têm que movimentar os pés para catar um jogo que vai passando na tela, né? Então isso é... Então, mais conhecimento... Então, matemática para além dos cálculos, né? Veja, não seria desprezar os cálculos, os procedimentos, algoritmos, nada disso, mas talvez trazer, falando de vara de pescar, né, envergar a vara para o outro lado, né? Está muito para um lado só. Então, você precisa envergar para o outro lado para ela ficar mais ajustada, né? Então, mais conhecimento conceitual, relacional do que procedimental teórico, né? Mais chances de ser inter e transdisciplinar. Por exemplo, aqui o que é muito interessante é esse envolvimento com esse propósito de levar isso aí para o hospital, né? Isso aí envolve muitos alunos. Mais coerente e próximo dos problemas que vivenciamos no dia a dia, né? Que não tem uma solução única, que tem várias soluções, que eu tenho que escolher quais aquelas variáveis, digamos assim, que eu vou privilegiar para poder fazer a solução, né? Mais chances de o aluno conquistar autonomia,
não se subordinar à inteligência do professor, né? Ao ele se colocar na posição de criador, né, de quem vai produzir alguma coisa, ele não fica só aguardando o conhecimento do professor, que no fundo está disponível na internet, nos livros, etc., né? Então, tem um livro bastante interessante do Rancière, que chama O Mestre Ignorante, que ele fala a história de um professor chamado Jacotot, que ele foi ensinar francês na Bélgica para um grupo de alunos que só falava lá o belga, e ele não sabia nada de belga, e os alunos não sabiam nada de francês, e ele conta essa experiência de como aconteceu. E os alunos foram muito bem. E ele define justamente assim, define não, ele comenta no livro, logo no início, que ele fala assim, que o aluno ele tem que se subordinar à vontade do professor, digamos assim, né? O professor organiza o ambiente, fala o que vai fazer agora, depois, etc. Mas ele não tem que se subordinar à inteligência do professor, que ele chama de ordem explicadora, né? Que isso daí seria um embrutecimento e o aluno não ganha, não se emancipa, né? Eu achei bastante interessante. Então, assim, o professor tem que buscar a emancipação do aluno, né? É ele poder ter domínio sobre os seus processos de pensamento, ser protagonista do seu processo de pensamento, né? Para que ele possa, portanto, criar, se arriscar, né? E não ser punido por isso, lógico, né? Bom, então, finalizando, utilizar as tecnologias digitais em sala de aula, eu acho que é ser coerente com o tempo que vivemos, certo? O ser humano sempre buscou, né, ao longo da história da espécie humana, trazer conforto para si, né? E nesse processo desenvolvia tecnologias que cada vez mais lhe possibilitavam, por exemplo, dominar a natureza, né? E as tecnologias aquelas que estavam disponíveis a ele, que ele achava mais vantajosas, ele sempre usou. Então, as tecnologias digitais, a gente vê isso, né? É a digitalização do nosso cotidiano. A gente vai usando, os professores usam, né? Naquela mesma pesquisa que eu mencionei, que muitas vezes não tinha computadores na escola, a gente tinha que os professores usavam muito o celular, computador para organizar provas, etc., trabalhos, celular para acessar internet banking, por exemplo, mas não utilizavam em suas práticas, né? Elas não são panaceia de forma alguma, mas pode ser um parceiro para a gente pensar com, né, e descobrir coisas novas, né? Então é aquela história, modifica a maneira como a gente aprende a matemática, né? O pensamento computacional está ganhando evidência, como eu falei, embora muitas vezes a gente possa pensar que é só um novo nome para algo que já se tinha há muito tempo, embora haja muitas correntes, por exemplo, colocando que ele pode ser desplugado, né? Quem já leu um pouquinho disso já deve ter visto, né? Ou seja, desenvolver o pensamento computacional sem computador, só com outros materiais, né? E essas mudanças, né, na educação, a gente sabe que tem um impacto político calculável, né? A educação tem isso, né? Daí a grande importância da gente investir e por isso o grande mérito, né, de um programa que está fazendo 15 anos, né, eu acho, e de um instituto fazendo 60 anos, né? O Brasil precisa cada vez mais disso daí, aumentar esse número, né, não reduzir. É isso, gente. Muito obrigado. Aí põe uma frase aí do Paulo Freire: mudar é difícil, mas é possível, né? Precisamos disso. Obrigado. Pessoal, nós temos 10 minutos para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aí eu... Pergunta mais no geral que a minha impressão, ela um pouco que eu trabalho comigo, gosto de trabalhar com tecnologia, é que parece que a gente está num tempo de transição, assim, na parte de sala de aula, mas parece muito mais que a gente está tentando correr atrás do tempo com os alunos. Parece que eles já passaram dessa época eles já estão muito mais caros na tecnologia do que a gente está.
uma escola, a gente está meio que tentando correr atrás deles, mas mesmo assim a gente tem muita dificuldade. Para mim parece que a gente está realmente num momento mais difícil. A gente não sabe muito bem como usar a tecnologia, a gente tem como é que não dá certo. E não sei como é que tu vê esses próximos anos, como eles vão ser, assim. Porque a minha impressão parece que a gente está correndo tantos alunos, mas mesmo assim, a gente olha o avanço tecnológico nos últimos 20 anos, foi quase exponencial, assim. Eu acho que a gente já está correndo atrás dos alunos ainda. Quando a gente chegar no tempo que eles estão agora, eles já vão estar num tempo completamente diferente do nosso, muito mais avançado, a gente não vai poder direito de novo. Então, como é que tu vê essa nossa corrida para acompanhar os alunos? Bom, eu assim concordo contigo. Bacana a pergunta. É, eu vejo assim, talvez a gente esteja na idade da pedra da tecnologia digital na sala de aula, sabe? E a gente está descobrindo como fazer isso daí de fato, mesmo se a gente tivesse todas as condições, eu acho, tendo todas as condições de tecnologias, etc., é muito difícil uma prática diferenciada, né? A gente tem muitas dificuldades como professor para lidar com esse ambiente, porque a gente vai ter que trabalhar sempre ambiguidades, né? E eu acho que não tem escapatória nisso, porque, veja, como eu falei assim, a gente precisa de flexibilidade de tempo e espaço, né? A gente não tem isso, né? A gente tem os currículos ainda fechados dessa forma, mas a gente não pode esperar que as coisas mudem para aquilo que a gente acha que seria o ideal para a gente começar a praticar. Então a gente começa a praticar e trabalhar junto, né? Então acho que primeiro, um dos pontos é esse: a tecnologia digital na sala de aula força a gente a repensar a nossa prática e trabalhar ambiguidades. A questão dos alunos estarem mais avançados, ela é assim, eu não deposito muita, digamos assim, preocupação nisso daí, sabe? Porque isso é relativo, é assim, ó. O que tem de mais ancestral, digamos assim, na educação é a relação entre uma experiência em desenvolvimento e uma experiência mais avançada, digamos assim, do professor. Essa relação, ela vai estar presente, né? E eu acho que é fundamental, é muito importante, né? O aluno ele pode ter ser mais hábil, digamos assim, em usar algumas coisas, o que é bacana, mas ele não tem aquela, digamos, no desenvolvimento daquelas habilidades e competências voltadas para o conhecimento científico, por exemplo, ele vai ter mais dificuldade. E o professor seria então responsável por estar organizando, para estar. Quer dizer, a ideia de trabalhar com projetos ela fica muito forte dentro dessa perspectiva, porque assim, nesse processo de construção de algo que possa ser mostrado, compartilhado, debatido e tal, né? E aí esse processo envolve projeto, é que há muita chance de acontecer aprendizado. As tecnologias vêm viabilizar esse ambiente, né? Muitas vezes até possibilitando coisas que são fora da nossa realidade, por exemplo, ausência de gravidade, né? Então, assim, o que eu quero dizer assim, eles têm que ser um parceiro, entendeu? O professor, lógico, continua sendo responsável, mas o aluno ele pode trazer essa habilidade, esse maior fluidez assim com as tecnologias para a sala de aula, e o professor vai ter o compromisso também de que o aluno percorra certos caminhos dentro desse processo. Então, o que eu vejo, que nem nesse exemplo desse projeto que eu acabei de falar, os alunos participam, né, intensamente, mas o professor leva para eles os conteúdos, né? Então, assim, vamos trabalhar hipérboles, vamos trabalhar matrizes, foi outra coisa que foi trabalhado, né? E aí tenta trazer para os alunos a possibilidade de usar as tecnologias, a programação e coisas que eles gostam. Por exemplo, com matrizes usaram personagens dos Vingadores lá. Então eles faziam com Homem de Ferro, Capitão América, etc. e tal. Saíram projetos muito interessantes. E bom, aí o que vai acontecer no futuro é difícil
de prever, né? Mas o que a gente vê é uma valorização cada vez maior, assim, uma preocupação maior com esses soft skills que eles estão chamando, né? Dos alunos terem a chance de vivenciar isso daí e não ficarem só centrados no conteúdo e na reprodução dos conteúdos. Eu quero te perguntar uma coisa. A gente está assistindo um movimento no Brasil, uma implantação de cima para baixo da BNCC. Você traz um cenário que, a minha impressão, meu entendimento, é que a BNCC não dá muita margem para a gente pensar em projetos, trabalho interdisciplinar. Gostaria que você comentasse isso. Eu sei que é explicação, mas eu acho que é uma questão bem importante para a gente. Bom, eu não sou tão conhecedor assim da BNCC, tá? Para te falar a verdade. A gente sabe que é uma política pública, né? Como você disse, de cima para baixo, e toda política pública precisa ser implementada. A implementação, ela, na ponta lá, estão os professores e os alunos. Se a gente não tiver formação e valorização dos professores, eu acho que até assim, uma das coisas que eu penso com o próprio uso das tecnologias, se o professor não vê algum ganho para a prática dele, né, no uso das tecnologias digitais, por que ele vai usar? Né? Eu acho que o professor ele lança a mão de mudar a prática dele quando ele vê ganhos, né? Porque ele já está sobrecarregado, é muito mais fácil ele continuar praticando do jeito, ou ele é exigido, né? Então, o que eu acho que seria ideal era o professor ter tempo, né, para poder mudar a sua prática, refletir sobre a sua prática, pensar na BNCC e ter isso daí. Se a gente não tiver isso, eu acho que a gente vai vai tudo continuar do jeito que é, só que com outros nomes, digamos assim. Sei lá, difícil prever, mas eu acho que a gente tem que dar condições, não basta colocar no papel, né? Precisa ter condições. A gente vê pessoas interessadas, né? Mas sem o suporte, né? Todo mundo sabe como é que é a vida do professor, de muitos, né? É muito corrido, é muito pouco tempo para fazer coisas diferentes e isso daí realmente demanda. Quer dizer, esse trabalho que é feito aqui, como mostrei para vocês no IF, é um IF de Ipameri, a cidade. É um instituto federal, a gente já pensa, já é uma outra realidade, né? Mas é um instituto federal numa região bastante pobre, né? Os alunos, na sua maioria, são muito carentes. Muitos têm bolsas de diversos tipos ali que o instituto consegue atender. Então, embora seja um instituto federal, vive realidades de escola pública no geral. E esse projeto teve início numa escola municipal de outra cidade de Goiás, que eu não lembro agora, que essa sim era bastante assim, sabe, no meio do mato mesmo, e que tinha carência de tudo. Então, o que eu vejo nesse exemplo, né? Eu deposito muito tudo que está acontecendo ali ao professor. Assim, o Greito realmente ele faz a diferença com a dedicação e todo o trabalho dele, entendeu? Mas ele vive assim, é uma coisa, não podemos personalizar assim, né? E enfim, falei várias coisas, não exatamente o que você falou, porque não tem resposta. Mais alguém gostaria de comentar? Então, agradecer ao Marcos Maltempe, muito obrigado pela palestra.